Olá! Você já ouviu dizer que o povo brasileiro é muito religioso? O que será que os estudos sociológicos e antropológicos dizem sobre esta possível marca da nossa cultura? A religião dos brasileiros é o tema do Religar de hoje. Estou aqui no estúdio com Leia Freitas, antropóloga e professora no Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG. Está começando, pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral, o Religare, Conhecimento e Religião, programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Tudo bem, Leia? Tudo bem. Que bom ter você aqui. Esse tema, a religião dos brasileiros, enfim, muito mais que 24 minutos, mas nós vamos dar boas dicas, não? O prazer é meu, uma alegria grande e só assisto sempre o programa e recomendo para os meus alunos, aproveito para parabenizar por essa iniciativa que me parece fundamental. Obrigado, Leia. Você pode participar do Religare através do site www.pucminas.br/ppgcr. Você pode deixar a sua mensagem, sugestão ou pergunta à nossa convidada. Pelo canal de voz, você também pode concorrer a vários prêmios. O número é 31 3209 0122. Nesta semana, quem ligar vai concorrer a um exemplar da revista Debates do NER, o Núcleo de Estudos da Religião, vinculado à UFMG, não é isso? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Da Federal do Rio Grande do Sul. Bem, vamos começar aqui a entrevista de hoje. Não deixe de fazer contato através desses dois meios. Mas vocês participam do NER, da Federal do Rio Grande do Sul, aqui, e outros professores de outros programas também, né? Nessa revista, por exemplo, eu vejo professores da Federal de Juiz de Fora, além de um artigo seu. São vários programas que participam, né? Não, aqui na UFMG, nós fazemos parte do Centro de Estudos da Religião Pierre Sanchis. Né? E o CER, né, como é mais conhecido, participa do programa, de um convênio internacional Brasil e Holanda, né, que é o programa Paulo Freire. E esse número da Debates do NER, que é a revista do Núcleo de Estudos da Religião da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reúne os programas nacionais que fazem parte do programa Paulo Freire e traça um pouco o mapa dos estudos da religião no Rio Grande do Sul, aqui em Minas, na UFMG, em Juiz de Fora, também no Rio Grande do Sul e no Nordeste também. É um pouco assim o quadro, né? Um pouco o estado da arte dos programas e campos de pesquisa na área da religião. Fantástico. Bom, no mês passado, aí, em setembro, nós começamos também um debate mais institucional entre PUC Minas, o programa de pós-graduação, e também o programa lá do Departamento de Sociologia e Antropologia, que discute a questão da religião. Há boas perspectivas, não, nesse diálogo? Com certeza. Né? Iniciamos esse diálogo no ciclo de palestras e debates do Centro de Estudos da Religião Pierre Sanchis, que foi muito produtivo, e fazemos votos que continue, né? Uma parceria intensa e ativa entre nós. É verdade. Bom, falando sobre o tema do Religare de hoje, o que caracteriza, na sua pesquisa, a religião dos brasileiros? Acho que a primeira coisa a dizer é a gente colocar um plural aí, como bem nos ensina Pierre Sanchis. As religiões dos brasileiros. As religiões dos brasileiros. Né? Aproveitar para dizer que a gente não pode, como eu brinco sempre com os meus alunos, a gente não pode abrir a boca para falar nada sem antes, né, fazer a lição de casa e falar que o mestre, né, Pierre Sanchis, nos chama atenção para isso. As religiões dos brasileiros. É importante enfatizar, por quê? Porque essa pluralidade é constitutiva da religiosidade brasileira. Então é importante que a gente enfatize bem, mesmo que quando a gente esteja simplificando e falando na religião dos brasileiros, a gente está falando de um universo que é estruturalmente plural e muito complexo. Quando falamos do fenômeno, né, e aí acabamos usando no singular. No singular, né, com risco de redução. Não podemos esquecer que jamais o sentido é plural. Mas então, o que caracteriza então esse universo das religiões dos brasileiros? Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente enfatizar é que, embora a gente fale, né, de religiões no plural, a gente pode falar num sentido, né, num sentimento religioso. Então, antes de mais nada, acho que a primeira afirmação importante é caracterizar o brasileiro ou os brasileiros como um povo
profundamente religioso. E o resultado dessa religiosidade se manifesta, né, na forma de uma pluralidade de religiões. Né? Mas antes, né, como um dado de base, um sentimento religioso que caracteriza esse povo. E essa força, né, dessa religiosidade intrínseca, desse religare, que dá nome ao programa, é típico, né, da religiosidade brasileira, né, tem como resultado, se manifesta em diferentes formas institucionais de religião. Sim. O professor Pierre Sanchis usa muito o termo metamorfose do sagrado. Isso caracteriza o momento atual religioso brasileiro? Com certeza, essa é uma das muitas felizes expressões que Pierre usa, porque justamente dá conta do quê? Né? Das mudanças, né, de prática e mesmo de crença que a gente observa nesse quadro religioso complexo brasileiro. Né? É uma religiosidade que está sempre em mudança, está sempre em metamorfose e, sobretudo, e que eu acho isso fundamental também, essa metamorfose está em sintonia com os sinais dos tempos, com o espírito da época. Então, sim, com certeza, ela está no momento presente, em pleno processo de metamorfose. Sim, Leia, essa metamorfose, você disse dessa relação, né, com o espírito do tempo, o espírito da época, ela afeta a relação social ou ela é afetada? Como é que é essa relação? Essa relação uma coisa e outra? É uma relação de mão dupla, né, com certeza. Né, porque eu acho que um dado importante da gente chamar a atenção é que o senso comum, quando fala de religião, associa a religião à tradição. E é uma ideia de que tradição não muda, né? Que a tradição é algo do passado, né? Uma visão passadista e anacrônica de tradição, e que a tradição é fixa, ela é congelada, como eu digo, no tempo e no espaço. E esquecendo que tradição, né, no sentido etimológico, é o quê? É transmissão, né? E se é transmissão, é mudança. Então, a tradição está sempre em sintonia com o espírito da época, com os sinais dos tempos. Né? E isso é totalmente ligado também à própria ideia de religião, né? De religar, e que é o quê? Saber religar, né? E religar o quê? Conforme os sinais dos tempos. Né? Então, a gente não pode pensar de uma maneira passadista, né, a religião. Sim. O debate em torno do tema da secularização, nós falamos aí da expressão metamorfose do sagrado, mas tem um debate na antropologia sobre a questão da secularização. Esse debate cabe no cenário brasileiro? Podemos falar em secularização aqui no Brasil? Podemos sim. Né? Mas a grande questão trata-se não de negar, né? Porque senão a gente troca 6 por meia dúzia, né? Ou afirmar, comprar completamente a tese da secularização ou negá-la completamente. Não se trata disso. Trata-se de ver de novo como, né, no contexto brasileiro, se adapta ou se aclimatiza à secularização. E aqui me parece que ela é uma secularização fraca, para usar um pouco o pensamento do Vattimo. A ideia né, que ela é uma secularização fraca. Ela existe, sim, mas ela não é hegemônica. Sim. Né? Para quem não sabe, o termo secularização a que se refere e o que seria essa secularização fraca, então? Bom, a secularização refere-se, o termo está dizendo século, né? Colocar no século, colocar no tempo e o tempo, vamos dizer assim, o tempo secular, que é o tempo do profano. É retirar, né, da esfera da vida cotidiana o apelo ao transcendente, ao sagrado, à religião. Refere-se a um processo mais amplo que o Weber chamava de desencantamento do mundo, que se refere, por sua vez, ao quê? No estrito sentido weberiano, porque há também muita confusão, né, na ideia da secularização e do desencantamento. É o quê? É retirar, dizia o Weber, das práticas da salvação a referência à magia. Né? É a retirada do elemento mágico da esfera do religioso. Não é, portanto, também o fim da religião, mas é uma metamorfose do religioso, né, que traria mais para este mundo, né, e não para o outro mundo.
Sim. E em algum momento essa tese foi compreendida como negação da religião. Exatamente. Não só a negação da religião, como a decretação, né, da morte da religião. Não é a morte da religião. Né? É uma metamorfose da religião que se adapta, né, aos sinais do tempo, à época. Então, do ponto de vista dessa abordagem, a religião continua bem viva. Absolutamente viva. E não só viva, como nos tempos que correm, né, com extremo vigor. Sim. Não obstante a sua multiplicidade, é preciso reforçar sempre esse aspecto. Jamais. Sempre reforçar isso. Nunca esquecer. Sim. Eu converso aqui no Religare de hoje com Leia Freitas, antropóloga e professora no Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG. Até agora estamos falando sobre como que a antropologia tem buscado o enfrentamento das características da nossa cultura brasileira contemporânea. Voltamos logo após um breve intervalo. Até já! No Religare de hoje, eu converso com Leia Freitas, antropóloga e professora no Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais. No primeiro bloco, falamos sobre como, do ponto de vista da antropologia, podemos compreender o cenário religioso brasileiro. Participe desta conversa enviando sua pergunta. Acesse o site www.pucminas.br/ppgcr e nós responderemos ao seu contato por e-mail. Se preferir, acesse o nosso canal de voz para deixar sua mensagem, dúvida ou sugestão. O nosso número é o 31, que é o código da área, 3209-0122. Quem ligar esta semana concorrerá a um exemplar da revista Debates do NER, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do qual participa aqui a nossa convidada de hoje. Leia, falando sobre a América Latina, essa explosão religiosa que se assiste, ela seria, como dizem alguns, um caminho para o esgotamento do religioso mais do que só um fenômeno de afirmação do religioso? Como que você vê essa crítica a esse momento? Bem, há toda uma discussão nesse campo, né? Se trata de um retorno do religioso, né? Se trata de retorno, em que condições se dá esse retorno ou essa volta do religioso. Não há, né, como é um campo de discussão, ninguém bateu o martelo ainda, né? Porque me parece que é uma questão que não pode ser respondida ter uma única resposta para ela. Eu tendo mais a me filiar à corrente que defende a ideia de que esse religioso que explode na contemporaneidade, não há nenhuma dúvida quanto a isso, que se trata, né, de um revigoramento do religioso, uma explosão do religioso, de novo, também sempre enfatizando na sua pluralidade de manifestações, é um produto direto ou, dito de uma outra maneira, né, uma consequência direta da própria secularização. Ou seja, são as condições da secularização que produzem, né, essa volta ou esse retorno ou essa explosão do religioso na contemporaneidade. Sim. Quando nós falamos de secularização, você deixou claro aí que nós podemos ter ao menos dois modos de compreender, não é? Sim. Em um deles, e aí seguindo Weber, mas recuperando talvez Vátimo mais contemporaneamente, não é? Se pode entrever na tradição cristã, como poderia ser também já desde a sua matriz judaica, uma religião secularizada. Exatamente. De maneira que secularização não seria negação da religião. Perfeitamente. Né? Acho que já está justamente na linha, essa linha do Vátimo, que é a linha que eu sigo, já está, né, já está no interior do próprio processo cristão
a secularização, do mesmo modo que nas condições contemporâneas da secularização, há possibilidade, né, para o caso do Vátimo, né, da possibilidade de viver a kenosis, né, que é a morte de Deus, e a caridade no seu sentido mais primitivo. Então já está, de alguma maneira, né, contido no próprio processo de desenvolvimento histórico do cristianismo. Sim. Se é que é assim mesmo, né, se diz que em um tempo o religioso ele gozou, né, de maior, ou digamos, de um espaço de poder maior, né, para interferir no âmbito político, econômico, cultural, de modo, não no sentido mais amplo que o tempo possa comportar. Mas hoje o religioso ele se vê como uma esfera entre distintas esferas. Não é? Isso impacta a compreensão da religião? Não, me parece que não. Ela adquire o seu lugar entre outras dimensões da vida na modernidade, porque essa é uma das características da modernidade, né? Que o Weber também chamava de autonomização dos campos. Né? Essa é uma das grandes conquistas da modernidade e da secularização. A religião, naquele sentido institucional e tradicional que se entendia, não é mais hegemônica. Por isso que eu falei dela se enfraquecer. Mas enfraquecer é nesse sentido hegemônico, e ela não deixa com isso, ela não perde com isso a influência que ela tem, né, no próprio cotidiano dos indivíduos. Ela não é mais a única instância de totalização, ela é uma entre outras. Isso dá conta também da pluralidade, né, do fenômeno cultural na contemporaneidade, apontando também para essas relações que me parecem fundamentais de serem pensadas hoje, da relação entre cultura e religião. Sim. Isso, o brasileiro já vai se dando conta desse debate que se gestou, não, e se pensou através da Europa, ou a partir da Europa? Isso já se vivencia aqui? Eu acho que sim, não há dúvida que pelo menos do ponto de vista que eu posso falar, que é o da antropologia, essa é uma questão para nós da antropologia sempre dada, né, que se confunde com a própria história da disciplina, dado que religião é um dos temas eminentes da própria constituição da antropologia como uma disciplina, e como a antropologia se dedica ao estudo da cultura, para nós essa relação cultura e religião sempre foi uma relação eminente. Já se percebe na cultura religiosa brasileira, não é, essa compreensão desse termo da religião como uma esfera entre outras esferas? Acho que sim, não necessariamente. E não mais a esfera. Acho que não necessariamente em todas, né, mas já aparece, né, pensar essa dimensão. Por quê? Porque o sincretismo e o nomadismo religioso estão aí desde sempre também na história, né, cultural brasileira. Então a gente já lida com isso, mesmo que não necessariamente tenha uma reflexão, né, pronta ou definida sobre isso. Né? Então acho que muito mais a gente vivencia, né, na prática do que pode necessariamente ter uma reflexão. Né? A reflexão talvez ainda seja fora da academia, um pouco modesta, mas a gente já percebe também em certos discursos religiosos, com certeza. Sim. Leia, você tem um trabalho, eu sei que nós vamos mudar bastante de assunto, né? Mas você tem um trabalho que me chamou muita atenção, é o trabalho sobre a festa. Né? E você fala de um aspecto que é o dionisismo tropical. Né? Como que esse elemento da festa, ele se manifesta na cultura religiosa brasileira? A tese que eu defendo é de que a cultura brasileira é uma cultura festiva, né? E que, por ser uma cultura festiva, é uma cultura dionisíaca, é uma cultura barroca. E a matriz dessa cultura dionisíaca barroca é religiosa. Né? Por quê? Porque aqui vão se encontrar, né, três povos, para falar dos três fundadores, né, profundamente religiosos e uma religiosidade festiva. Então, aqui, por isso que eu faço a brincadeira, né, do Dionísio nos trópicos. Né? Nós somos um prato cheio para pensar essa dimensão dionisíaca da religiosidade e que encontra, né, me parece, que eu quero levar a sério o fato de que nós somos o país do carnaval. Né? Isso não é
uma simples, né, brincadeira. Vamos levar a sério e pensar por que é o país do carnaval. Por quê? Porque é uma cultura festiva e a raiz da festa é religiosa. Por quê? Porque o que é festa antes de mais nada? Também que é a tese que eu defendo, né? Que a festa é um mecanismo de operar ligações. Festa é o quê? É religare. E se festa é religare, né, a própria matriz da festa, do fenômeno festivo, é a religião. Em que sentido? Do sentimento religioso, daquilo que religa. Por quê? Festa é o quê? Toda vez que a gente tiver, como diz o Durkheim, um grupo reunido em torno de alguma coisa ou alguém, uma congregação, uma assembleia, a gente vai ter festa. Isso é o quê? Né? É a própria matriz do sentimento religioso. Sim. E um outro tema também, assim, eu sei que vai mudar um pouco o rumo da nossa conversa, mas já fechando o programa, é sobre o estudo da religião na universidade pública. Duas universidades têm departamentos, de ciência da religião, como o Juiz de Fora e a Paraíba. Outras mantêm núcleos de estudos da religião, me vem aqui para o Rio Grande do Sul, que é dessa revista. Ouro Preto tem um núcleo, vocês têm um núcleo no departamento de Sociologia e Antropologia. Especificamente no seu caso, no seu departamento, qual que é a história, qual que é o momento atual dos estudos sobre religião? Bom, na UFMG, tudo começa e continua com quem? Pierre Sanchis, né? Ele é o pioneiro na UFMG, é um dos nomes, né, mais ilustres da antropologia brasileira e internacional. E, como eu digo, a gente não faz mais nada do que humildemente seguir os rastros do mestre. Na UFMG, atualmente, nós somos 4, né, professores, membros do Centro de Estudos da Religião, justamente denominado Pierre Sanchis. Somos 2 antropólogas e dois sociólogos. E vocês que cuidam, então, do tema religião? Nós que cuidamos do tema da religião. Ok. Olha, eu desejo muito sucesso ao grupo, às pesquisas, muito especialmente a você que esteve aqui conosco no Religare de hoje. É um prazer. Termina aqui mais um Religare, Conhecimento e Religião. Você acompanhou no programa de hoje a antropóloga Léa Freitas conversando comigo sobre a religião, ou como ela prefere, e eu estou plenamente de acordo, as religiões dos brasileiros, revelando toda a riqueza que a investigação antropológica pode ajudar a compreender. No Religare é assim, religião do ponto de vista das ciências. Lembrando que já está em nossa página na internet o edital do mestrado de seleção do mestrado em Ciências da Religião, o edital de seleção do mestrado em Ciências da Religião. Acesse o site e informe sobre como participar. O endereço é www.pucminas.br/ppgcr. Um abraço cordial, até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.